Fala sobre algo que muitas vezes nos paralisa, que é a gente primeiro querer entender para se movimentar. E o tema da mensagem hoje é: quando Deus não explica, mas espera o seu sim. Amém? Senti 3 amém na igreja. Quando Deus não explica, mas espera o seu sim. Nós vamos ler Lucas 1, de 34 a 38, uma história muito conhecida. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Conforme o quê? Conforme o que, igreja? Então o anjo a deixou. Aqui uma passagem extremamente conhecida de todos nós. Até quem não é crente conhece. E existe uma pergunta, quando eu escrevi essa mensagem, veio muito à minha lembrança, que é uma pergunta que acompanha praticamente todos nós. Todos os seres humanos. Não importa a idade, não importa a classe financeira, a posição, quanto tempo é convertido, maturidade espiritual, não interessa em que posição na sua vida você está. Mas cedo ou tarde, todos nós fazemos essa pergunta: como? Como é possível isso acontecer? Como? Não faz sentido. Como? Olha para a minha vida, olha como eu estou. Como eu vou fazer isso? E aí vem as vozes do inferno que falam o que para nós? Ei, desiste. Não tem como você fazer isso. Você não é capaz, você não é suficiente. Não vai dar certo. E esquece, é melhor você desistir agora para você... Então, entenda uma coisa. Não deixe que o inferno te paralise. Não deixe que o como eu vou vencer isso, pastor? Como eu vou passar por esse processo? Como que eu vou reconstruir? Eu já estou velho, eu estou velha. Como é que eu vou começar de novo, pastor? É tantos anos tentando fazer e não dá certo. Ou aquela, como que eu vou suportar essa dor, pastor? É uma dor que eu não consigo ficar de pé. É uma dor que não dá vontade de eu sair de casa. É uma dor que mata todos os meus sonhos. Eu me olho no espelho, pastor, e essa dor faz com que eu não consiga nem me enxergar. E se formos sinceros, todos nós, e humildes, muitas vezes o nosso como não é por busca de informação. Não é por... é busca de segurança. Porque nós somos um povo que só se move quando vê, quando tem certeza, quando enxerga, quando sabe para onde vai, quando sabe o que vai acontecer, sabe onde vai chegar. Então não é uma pergunta sobre informação. Na verdade é uma pergunta para gerar segurança, para você ter coragem de andar naquilo que Deus falou. E quando eu leio esse texto, vem muito ao meu coração o Tiago. Quem anda conosco na igreja sabe, tinha uma figurinha, que era a minha foto, escrito: considere resolvido. Eu era o cara que, se eu não resolvesse, alguém que eu conhecia ia resolver. Era o cara que eu falava: não, manda para mim que eu dou um jeito. Eu controlava tudo. Tudo estava no poder da minha influência, do meu dinheiro, das pessoas que eu conheço, das minhas conexões. Então, quando nós perdemos o controle, quando aquilo que a gente ama, né? Prever as coisas, eu já sabia que aconteceria.
Nós gostamos de saber como, quando, onde, de que forma. E muitas vezes ainda, a gente até pode indicar para Deus como Ele fazer, porque a gente acha que Deus não sabe fazer e precisa da nossa ajuda. De tão arrogante que nós somos. Tem gente que tem palavra, aí passa uma semana, não acontece, ele começa a orar para dar um jeitinho. Será que se eu der uma forçadinha nessa porta? Será que se eu ligar para um amigo meu lá de trás do Egito, será que ele não me ajuda? Nós gostamos de nos mover quando estamos no controle. Quando enxergamos. Quando na nossa cabeça achamos que depende de nós. Depende de quanto nós somos bons. Porque quando entendemos, o entender, ele gera em nós uma sensação de que estamos no comando. Quando a gente entende o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, o que vai acontecer, a gente fica tranquilo, porque é uma sensação de comando. É mais fácil. Não existe um problema. Está na sua mão, está no seu controle. Só que o reino de Deus não funciona com o seu controle. O reino de Deus não vai funcionar porque você está no controle. O reino de Deus sempre funciona através do quê? Da fé, da obediência, da confiança naquele que fala conosco. Então tem gente que Deus está falando, está desenhando, está pintando, mas fica preso. Fica preso em coisas, pessoas e lugares ou histórias. Ai pastor, eu estou tanto tempo lá, como é que agora eu vou sair? Meu Deus, o que vão pensar de mim? Pastor, eu estou velho, eu só sei fazer isso, como é que eu vou começar um negócio novo? Ai pastor, eles são meus amigos há tanto tempo, como assim agora? Meu pastor, mas lá nesse emprego que eu tenho pelo menos o saláriozinho direitinho, bonitinho, sustenta a minha casa, como assim eu vou me mover, como assim eu vou tentar algo novo? É arriscado pastor. Deus não é inconsequente. Deus não é inconsequente. Só que tem gente que tenta camuflar o medo e a desobediência com uma falsa responsabilidade. Pastor, eu tenho que ser responsável pela minha casa. Eu sou responsável. Imagina, pastor, se eu faço isso e der ruim, só vai dar ruim se não foi o Deus que falou contigo. Porque o Deus que eu creio, irmão, não tem como. Não precisa fazer razão, não precisa fazer questão, não precisa fazer lógica, não. Se é Deus, você tem que fazer. E nós acabamos de ver no texto, Maria está diante do quê? De um conflito. Por que conflito, pastor? Ela era virgem. Ela estava noiva de José. Então você imagina, chega um anjo e fala, então... tu vai dar a luz. Mas como que eu vou dar luz? Então você imagina, existia uma cultura local, existia um noivo, existia uma família, existia uma situação de saúde do qual ela era virgem, e ela recebe uma palavra. E ela, como qualquer um de nós, fez uma pergunta: como? Como? E ela simplesmente recebeu apenas a maior promessa da história. Que ela daria a luz ao nosso Salvador. A Cristo Jesus. Mas, junto da promessa, vem uma crise. Junto da palavra vem uma crise, porque toda promessa verdadeira sempre vai confrontar a lógica humana. Nunca esqueça disso. Toda promessa, toda palavra e todo milagre vai confrontar os olhos humanos. Porque milagre é aquilo que o homem não pode fazer. A promessa, quando Deus fala com você, por que ele confronta? Porque as pessoas que estão à sua volta não escutaram a mesma coisa que você. Então isso acaba te confrontando. Então promessa sempre vai confrontar a lógica humana. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido por como você está, com quem você está, onde você está, no tempo que você está passando. Não vai fazer sentido.
Porque o extraordinário não vai fazer sentido. Então entenda que Deus está querendo falar conosco. Talvez a palavra que Deus está colocando no seu coração hoje é: você dará à luz, será mãe do Salvador. E aqui o Salvador, dar à luz, ser mãe, é uma palavra de Deus dizendo para você: sim, eu sei o que você está vivendo, sim, eu entendo os seus medos, sim, não faz lógica, não faz sentido. Mas eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Eu estou te entregando uma promessa nessa noite. E a promessa não vai fazer sentido nem para você e nem para aqueles que estão à sua volta. Então imagine, Maria, o texto diz que era jovem, tanto que ela era virgem. Você imagina, sei lá, quantos turbilhões de pensamentos e sentimentos que tiveram naquela jovem. Imagine quantas perguntas, no mesmo milésimo de segundo que o anjo fala, quantas perguntas nasceram no coração dela. Quantas perguntas vieram rapidamente. E a primeira palavra que ela sai da boca dela, o texto diz que é como. E talvez essa é a pergunta que está no seu coração. Como, pastor? Como vai acontecer? Como é possível? E é muito engraçado porque naquele momento da pergunta dela, como, Deus começa a nos ensinar talvez uma das maiores lições que a Bíblia me ensina. Existem momentos em que Deus não vai explicar tudo. Existem momentos que Deus não vai te dar a resposta completa. Porque existem coisas que só podem ser vividas pela fé. Pelo passo sem ver, por se movimentar sem ver o chão, por contrariar lógicas humanas. Então mesmo que você pergunte muito, existem coisas que Deus não vai te responder. Porque se Ele te responde, você não vai viver. Eu fico imaginando José, quando sonhou. Todos conhecem a história de José aqui? Amém? A maioria? Você imagina se no sonho falasse: olha, você até vai ser o governador. Porém, entretanto, seus irmãos vão te odiar a ponto de não conseguir conversar com você na mesa. Eles vão pensar em te matar, vão te jogar num buraco, vão te vender como escravo. Você vai lá para a casa de um maluco, lá naquela casa vai ter uma mulher saidinha, que vai querer pegar você vai ter que fugir. Você vai ser acusado, vai ser jogado numa prisão. E aí, quantos de nós falaríamos: ah, beleza, vou aguentar esses 14 anos, 13 anos. Está entendendo por que Deus não vai dizer para você o processo? Ele não contou nada para Maria. Ele foi bem superficial o que iria acontecer. E talvez Deus tenha trazido algumas pessoas aqui hoje exatamente para essa condição. Exatamente porque você ama Deus, você cultua, você ora, você busca, mas ainda existe um como que está preso dentro de você. Você tem buscado crescer, você tem buscado amadurecer, você tem buscado, só que existe um como. E esse como tem te paralisado. E o Espírito Santo de Deus hoje quer te confrontar exatamente isso. Como? Existem milagres que só vão acontecer depois que você perdeu o controle total. Quando tudo sair verdadeiramente do seu controle, da sua mão, quando você não conseguir mais dar jeitinho para as coisas, é nesse momento que promessas e milagres irão acontecer. Então talvez hoje o que o Espírito Santo está te confrontando é para que você entenda. Deus está dizendo: eu não vou te dar o mapa completo. Eu não vou te dar a resposta completa. Entenda, Maria pergunta: como acontecerá isso? Nós lemos no texto. E observe, o anjo responde:
mas responde parcial. O anjo não dá os detalhes. Nós acabamos de ler. Ele explica a origem, mas não explica o percurso. Ele fala do milagre, mas não fala das dores. Ele não fala de tudo que vai acontecer com Jesus. Ele não fala de Herodes. Ele não fala da fuga do Egito. Ele não fala da rejeição. Ele não fala nem da cruz. Ele não fala das lágrimas. Não fala das espadas que atravessariam. Ele não fala. Porque Deus estava entregando uma promessa. E para que ela vivesse a promessa, Ele não podia entregar o roteiro. E talvez isso seja a resposta para muitas pessoas aqui que estão orando para ter o roteiro antes de se movimentar. Que estão orando para dizer sim. Oh, Espírito Santo. Estão esperando dizer sim somente quando tiver o roteiro completo. Início, meio, durante e fim. Tem pessoas que estão deixando de viver milagres. Porque é assim conosco. Entenda, Deus mostra o próximo passo. Mas é muito raro Deus mostrar o caminho todo. Talvez Deus te trouxe aqui hoje. Deus está te movimentando em geografia. Deus está te tirando de lugares, está colocando em outros lugares, está mudando roda de amigos, está fazendo você tomar decisões difíceis, exatamente por isso. Porque é um novo tempo, é uma nova estação, é o próximo passo. E você precisa dar o passo para começar a viver as coisas. Só que talvez você até está sendo obediente em partes. Não doeu. Opa. Não aconteceu nada. Você não consegue pegar e passar. Por quê? Porque você ainda está sem entender. E quando a gente não se entende, quando a gente não entende 100% do que a gente está fazendo, a gente não consegue se entregar. A gente não consegue fazer por inteiro. A gente não consegue dar o passo completo. A gente não consegue se sentir pertencente. A gente não consegue estar. A gente não consegue. Porque está fora do meu controle, pastor. Então entenda. Se Deus mostrasse tudo para José, relembrando, de verdade, tu acha que José ia dizer sim? Você acha que isso iria acontecer? Se Deus mostrasse tudo para Moisés, nós pregamos aqui sobre Moisés. Se Deus falasse para Pedro tudo que Pedro enfrentaria, talvez ele tinha permanecido no barco. E se Deus tivesse falado tudo para Maria, todo medo, tudo, será que ela teria dito sim? Deus esconde partes do caminho porque deseja que você aprenda a confiar na sua presença e não nas suas provisões. O maior inimigo da fé é a necessidade do controle. E isso mexe muito comigo. Por quê? Porque essa verdade me confronta. Muitas vezes, nós não estamos lutando contra o diabo. Nós estamos lutando contra a nossa necessidade de controlar. Eu às vezes digo, tem coisas que nem o diabo merece, de acusação. Porque a luta às vezes não é contra o diabo. A luta é contra nós mesmos que queremos ter o controle da situação. Queremos fazer do nosso jeito, queremos entender. Queremos que seja assim como Deus, que seja feita a tua vontade. Mas se a sua vontade poder ser a minha vontade, é melhor. Deus, eu sei um caminho mais rápido. Oh Deus, eu sei que tem a palavra aí, mas deixa eu dizer, e se a gente fizesse aqui, ó, e se eu pedisse ajuda aqui, ó, e se eu forçasse essa aqui, e se eu não fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, e isso, e aquilo? Como se Deus precisasse da nossa ajudinha. Como se Deus precisasse que nós dessemos atalhos para Ele. Como se Ele precisasse disso. Como se Ele não conhecesse todas as coisas, como se Ele não fosse alfa, ômega, o princípio, o meio, o fim. Então entenda, pare de querer controlar o futuro, pare de querer controlar pessoas, pare de querer controlar circunstâncias, resultados, tempo. Pare de querer controlar processo. Pare de querer manipular Deus com suas necessidades.
Deus não vai se mover pela sua necessidade. Deus vai se mover pela sua obediência. Deus vai se mover pelo seu coração verdadeiro. Tem pessoa que acha que se chorar mais, Deus vai ouvir mais rápido. Tem gente que acha que se mostrar sofrimento para todo mundo, tem gente que chega perto da gente, que eu quase desmaio. Já entra na igreja assim, ó. Pai do Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que acha que se fazer de coitadinho, sentir coitadinho, vai fazer Deus acelerar. Ou alguém pode ter pena de mim. Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou menosprezando a sua dor. Só que entenda, a sua dor não é a maior dor do mundo. Eu não creio num Deus de dor, eu creio num Deus de quê? De restauração. Um Deus de fé, um Deus de verdade. Um Deus que vai olhar para você e vai dizer, eu sei que está doendo, meu filho, permanece mais um pouco, o milagre é grande, a palavra é grande, a promessa é grande, permaneça. Não de um Deus que, coitadinho do meu filho. É pregado aí fora algumas coisas extremamente, né? Eu não estou dizendo que Deus não é amor, mas muitas vezes o não é mais amor do que sim. O problema é que a gente acha que amor é Deus ser fada madrinha, que Ele tem que responder, fazer tudo o que a gente quer. É igual eu brinquei aqui esses dias, o gênio da lâmpada, azulzinho. Sai Deus, de azul, faz o seu desejo, qual é o seu pedido? Não! Ele é Pai. Ele quer te curar, Ele quer te transformar, Ele quer que você coloque os seus pés e seja bênção. Isso não quer dizer que você não vai ter luta, que você não vai ter problema. Mas não ache que você maximizar aquilo, você deixar de acreditar, perder sua identidade, vai fazer com que resolva mais rápido. Não vai. O que vai fazer as coisas mudarem é você reconhecer, se transformar, começar a agir diferente. Porque tem gente que quer viver coisas diferentes, mas permanece fazendo as mesmas coisas todos os dias. Se eu continuar indo reto aqui, todo dia, eu vou cair na escada. E aí tem gente que cai todo dia na escada, porque não é capaz de mudar a direção da vida, não é capaz de mudar uma mentalidade, uma fala. Tem gente que Deus quer levar para a terra prometida.
Ela foi escolhida porque estava disponível. Às vezes tem gente que não se sente capaz, não se sente preparado, não se sente pronto. Esse desafio para mim é muito. Uma vez teve uma ovelha minha que perguntou assim: pastor, tu acha que eu sou capaz? Não disfarça. Não posso olhar, senão vão saber quem é. Eu falo, minha filha, eu posso falar. Será que eu estou pronta? Eu olhei e falei, o quê? Não está. Deus é doido. Deus é maluco, Deus errou. Porque a gente, entenda, quando a gente perde a nossa identidade de filho, mesmo quando o pai nos dá algo, a gente acha que não é para nós. A gente sempre acha, não, isso é de coração servo, vontade de servir ao Senhor. Deus não está em busca de pessoas prontas, Ele está em busca de pessoas disponíveis, pessoas que sejam rendidas. Talvez você esteja dizendo, eu não consigo. Talvez coisas vieram para você e você fala, eu não consigo fazer isso. Eu ainda não estou pronto, eu preciso me organizar. Pastor, uma decisão dessa, eu preciso organizar as finanças aí 1 ano. Eu não estou preparado para isso. Pastor, na verdade eu acho que eu não sou nem capaz de obedecer isso. Pastor, como é que eu vou fazer isso que Deus está mandando se eu não tenho recurso? Deus nunca chamou os capacitados, mas Ele capacitou todo mundo que Ele chamou. Então talvez você está usando essa desculpa de estar pronto ou não estar pronto, conseguir ou não conseguir, dá tempo ou não dá tempo, organizar ou não organizar. E Deus está dizendo, mas quem disse que eu quero você pronto? Quem disse que eu quero você com hábitos do passado? Deus não está em busca da sua versão perfeita. Ele não vai ungir porque você é perfeito. Ele vai ungir quando você estiver disponível. Quando você estiver entregue de verdade. Mas pastor, a minha vida está virada numa confusão. Tiro, porrada e bomba, como disse a irmã. Só que eu quero falar uma coisa. Algumas promessas chegam disfarçadas de problema. Vou falar de novo. Algumas promessas chegam disfarçadas de problemas. A gravidez de Maria era uma promessa. Porém, aos olhos dos outros, poderia ser um grande problema. As pessoas não iam ver isso como um milagre. Seria um grande escândalo. Como assim? Ela é noiva de José, nunca se deitou com ele e me aparece grávida. Aí vai ter a vizinha, eu sabia que não prestava. Sempre tem a vizinha. Isso aí desde que nasceu era estranho, eu falei que não ia dar nada. Eu estava só esperando acontecer. Lembra, Gertrudes, que eu te falei semana passada? Sempre vai levantar alguém para te criticar. Eu quero te dar uma dica. E presta muita atenção. Todo mundo que te criticar, tu fala, faz melhor do que eu então. Porque quem te critica não faz o que tu faz, já começa por aí. É porque é fácil criticar sem fazer. É fácil criticar quando não deu certo alguém que tentou. Então as pessoas iam ver um escândalo. Você imagina, José, o texto diz, né, se você ler. Como assim, tu está grávida? O texto fala que ele sai brabo, vai para o quarto.
Ele briga com ela, fala, Maria, tu me traíste. Isso eu botei por minha conta, não está na Bíblia. Depois o pastor falou heresia. Mas ele pensou isso, eu tenho certeza, porque eu pensaria. Todo mundo, homem aqui não pensaria. Se a tua mulher é virgem, tu está noivo, tu nunca se deitou com ela, ela aparece grávida. Tu vai pensar que foi o anjo de Deus que desceu, falou que Jesus vai nascer? Para. Não vai pensar. E aí ele vai para o quarto, brabo, virado num... Aí o anjo fala, pss. É isso aí, fui eu. Só que até isso acontecer, você está entendendo que alguns problemas vão chegar na sua vida, só que na verdade são bênçãos disfarçadas, que muitos não vão entender, nem você mesmo. A sociedade não entenderia aquela gravidez. A família dela, como ela explicaria? Eu estava lá, aí um anjo me parou. Aí a família ia dizer, como assim um anjo? Por que você, Maria? Quem é você na luz do dia? Na fila do pão? Da onde é você, Maria? Isso não existe. A própria família dela ia dizer, como assim você está grávida? Só que Deus estava naquela história. E eu quero declarar isso sobre você. Deus está na sua história. Eu vou falar de novo que só tem crente lá de lá. Eu quero que você pegue essa palavra. Deus está na sua história. Podem não entender, podem te acusar, não tem problema, porque Deus está na sua história. Deus está nas suas decisões. Deus estará onde você colocar os seus pés. Não é homem, é Deus. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo. Talvez você está chamando coisas de atraso. Eu estava esses dias visitando um irmão aqui da igreja, tomando um café maravilhoso, inclusive me convide de novo, só para ficar a dica. E eu contei um testemunho meu sobre atraso. Quem anda comigo, quem está na igreja sabe pontualmente como eu sou chato com tal do horário. Alguma vez começou o culto aqui atrasado? Se tem 2 pessoas, tem 500 pessoas, vai começar no mesmo horário. É responsabilidade e é também respeito com quem vem no horário. Então eu sou chatolino. Eu sei que problemas acontecem, não estou falando desses dias. E aí uma vez aconteceu, não sei nem se a pastora não era, não, ela sabe essa história. Eu tinha uma reunião em São Francisco do Sul. E pensa num cara chato, se a reunião lá é tipo 10 da manhã, 11 da manhã, acho que era isso. Eu já, vou me arrumar, 8 horas eu saio, chego antes, fico numa padaria, espero o tempo. Tudo. E naquele dia, o chuveiro acabou o gás. Fui lá no gás, os 2 gás fechados. Estava mais ou menos uns 3 graus lá fora. Deu tudo errado. Eu saí sei lá, vou aqui 15 minutos, 20 minutos atrasado, mas saí brabo. Vou dizer, eu não era crente, saí falando besteira. Amaldiçoava todo mundo que estava na minha frente. Aleluia o quê, irmão? Eu estava amaldiçoando, não é aleluia, é repreende. E eu falava, meu Deus, sai da frente. Não vou falar, né? Mas eu falei, eu já pedi perdão para Jesus. E vai, e de repente lá na frente, uma fila de caminhão de tora. Aquelas madeiras, tem muita exportação em São Francisco, nem sei se hoje ainda tem, mas na época tinha muita exportação de madeira. Umas toras, uns 3, 4 caminhões enfileirados de tora. Tinha uns 4 carros na minha frente, 5 carros. Eu dirigindo, tentando passar. Ali em Araquari. De repente, eu não sei o que aconteceu lá na frente, um freou, outro freou, outro freou, outro freou. O último caminhão de tora, saiu uma tora de cima do caminhão. Fum! Ela quica no asfalto. Tum! Tum! E vai para o lado. Naquele dia, eu nem crente era. Eu escutei uma voz. Que nem todo atraso é um problema. Se eu tivesse talvez saído no tempo, saído do jeito que era o meu cronograma, aquilo que eu tinha colocado, quem sabe aquela tora teria caído em cima do meu carro.
Então o que você chama de atraso, Deus chama de livramento. Aquilo que você chama de perda. Tem pessoas que perderam coisas, portas se fecharam, mas Deus chama de alinhamento. O que você chama de silêncio de Deus, Deus chama de construção. Aquilo que você chama de problema, é o que eu acabei de dizer, Deus chama de propósito. Então que nós possamos verdadeiramente entender o que Deus está querendo falar. Nem toda promessa chega parecendo uma bênção. Algumas chegam parecendo um problema. Então não perca o seu coração porque chegou um problema em vez de chegar uma resposta. Porque nem tudo Deus vai te explicar por completo. E para a gente ir para o final. Deus colocou algo no meu coração que eu escrevi quando cheguei aqui na igreja. Que diz o seguinte: o seu sim pode mudar destinos que você nunca verá. Porque eu cheguei aqui hoje na igreja e não tem como você às vezes não fazer uma análise de tudo que você está vivendo. E obviamente no meio da análise vem coisas boas e coisas ruins. E Deus trouxe ao meu coração sobre isso. Por isso que eu digo, cada vez que a gente recebe um testemunho, eu e a pastora Nayara, de algo que a igreja está transformando, que a igreja está fazendo, o que Deus está fazendo através de nós, é algo que edifica muito a nossa fé. E hoje era um daqueles dias que eu estava orando para que Deus levantasse alguém quando eu chegasse aqui e contasse um milagre incrível que aconteceu. Sabe aquele dia que você só quer ter certeza de estar no caminho certo? Isso não é falta de fé, querido, isso não é feio. Eu sempre digo, eu, a pastora Nayara, somos tão falhos e pecadores como você. Nós não somos um super-homem ou uma super-mulher. Nós temos medos, anseios, dores, insegurança. E hoje foi um daqueles dias que eu falei, eu vim antes até, vim de carona com o Thiago, a pastora ficou... Eu falei, o Thiago podia contar algum testemunho. Não contou, nada. Pô, Thiago, não deixou ser usado. E foi chegando irmão, e eu estava... Vocês viram que tem pipoca lá na frente, hein? Comprar pipoca na saída. E fui fazer a pipoca, e fui arrumar as coisas, e fui puxar, e orando. Deus, levanta alguém para contar um testemunho. Está difícil. Está pesado. Será que nós estamos fazendo tudo certo? E ninguém contou nada para mim hoje. Aí eu sentei, lá na sala, lá atrás, e Deus começou a trazer a mensagem no meu coração. E Ele falou, você notou que Maria não fazia ideia do que aquele sim dela faria em nenhuma geração? Você tem noção, Thiago, que você está aqui hoje, vivendo o que você está vivendo por causa de um sim de uma mulher lá atrás? E você ainda está querendo questionar o sim que você me deu? Então, às vezes, a gente não tem noção o que o nosso sim pode fazer. Maria disse um sim que abriu o caminho para a salvação. O sim de Maria alcançou eu, você, todos nós, e ela nunca nos conheceu. Você imagina o que o nosso sim é capaz de fazer com aqueles que estão ao nosso lado? Você imagina o que o seu sim é capaz de fazer com a sua família, com a sua casa? O que o seu sim é capaz de fazer no seu trabalho, no seu casamento? O seu sim é capaz de fazer com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com seus tataranetos e com aqueles que você talvez nunca vá conhecer. E talvez aqui seja um ponto que me emociona da mensagem, porque
a gente não consegue mensurar o impacto e o tamanho do nosso sim. Às vezes a gente acha que está pesado. E eu vou ser sincero, muitas vezes eu me pego pensando, será que isso vale a pena? Será que isso não seria para outra pessoa mais capacitada? Só que um sim seu pode salvar um casamento. Um sim seu pode restaurar um filho perdido. Um sim seu, como eu da pastora Nayara, pode levantar um ministério como esse. Um sim seu pode mudar a história de um vizinho, mudar a história de uma família toda. Talvez o sim que você vai dizer hoje vai alcançar gerações que você não faz nem ideia. Talvez você só está achando que o seu sim vai resolver um problema agora, uma situação imediata, porque os nossos olhos, eles nos prendem no agora, no que nós estamos vivendo agora. Só que nosso sim, ele é médio e longo prazo. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos. E eu quero dizer de novo, pessoas que vocês nunca vão conhecer, através do sim que você está dando, serão transformadas, alcançadas. Fique de pé, igreja. Feche seus olhos por alguns segundos, mas feche de verdade, todos vocês. Eu quero que você pense nos sonhos que você abandonou. Pense nas promessas que você esqueceu. Nas orações que você interrompeu do nada. Nos chamados que você enterrou. Pense em quantas vezes você disse, quando eu entender eu faço. Quando eu tiver certeza eu vou. Quando eu me sentir seguro eu obedeço. Quando eu souber como, eu avanço. E talvez Deus esteja dizendo algo hoje para você, filho, não precisa entender tudo, precisa apenas confiar em mim. Imagine Maria naquele momento, ela não sabia sobre Belém, não sabia sobre os pastores, não sabia sobre os magos, sobre Herodes, sobre a cruz, sobre a ressurreição, ela não conhecia o futuro. Mas ela conhecia aquele que segurava o futuro. E isso tem que ser o suficiente para você. Talvez hoje Deus esteja falando a mesma coisa para alguém aqui. Eu não vou te mostrar tudo. Eu não vou responder todas as suas perguntas. Eu não vou explicar cada detalhe. Eu não vou desenhar como tu está me pedindo. Eu não vou. Mas eu prometo que irei caminhar contigo. Eu prometo que eu estarei sempre ao seu lado. Talvez você tenha chegado aqui hoje, cansado de tentar controlar tudo, cansado de tentar entender tudo, cansado de carregar sozinho o peso da sua casa, o peso da sua família, o peso dos seus filhos, da sua empresa, do seu ministério, da sua parentela. Você está carregando o peso de todo mundo, e é isso que o diabo quer, ele quer te cansar. E Deus está dizendo, você não foi criado para carregar o controle de tudo. Você foi criado para confiar no Pai, para você confiar na palavra. Hoje é uma noite de você dizer sim para o Senhor, é uma noite de resgatar sonhos, aqueles que você achava que não estava pronto, que não estava preparado. Obedeça. Erebadá, manasso, erebadá.